Simulado UERJ, professor Ronan de Química, questão 9. Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação energética. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu uma cetona de 1,4 litros de CO2 na CNTP. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Vamos lá, essa é uma questão um pouco complicada. Nós temos que começar pensando aqui que o alceno, seja ele qual for, ele vai produzir CO2. Isso nos dá uma dica aqui. Se é um alceno, nós temos então a ligação dupla. Para produzir o O2, pessoal, seja lá o que vai acontecer aqui, como é uma reação muito energética que vai quebrar essa dupla ligação aqui, para produzir O2, esse carbono, um dos dois carbonos, ele tem necessariamente que estar ligado a dois hidrogênios, porque a oxidação energética que produz CO2 indica a presença desse carbono CH2 que fazendo a dupla. Esses hidrogênios vão ser substituídos numa oxidação altamente energética, substituídos pelos oxigênios, oxidação, e, portanto, um dos lados desse alceno com certeza é um CH2. Agora, o outro lado, que é de onde se produzirá a acetona, é um pouco mais complexo. A gente vai ter que considerar aqui genericamente, por enquanto, e ver o que mais nós podemos fazer. Então, a reação ela vai funcionar mais ou menos assim. Ó. Vai ser o oxigênio nascente, altamente energética, né? E vai quebrar essa molécula nessas duas partes aqui, R1C, R2. Esse carbono possuía a insaturação, agora ele vai ter um oxigênio, porque ele oxidou, e o outro carbono é substituído aqui, os hidrogênios são substituídos por oxigênio. E os hidrogênios, aí você vai me perguntar, os hidrogênios formarão H2O. Então essa é a reação que está acontecendo, a gente não sabe quais são esses radicais R1 e R2 aqui, que estão ligados ao carbono, formando a cetona, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos usar então os dados da questão. A gente sabe que é 3,5 gramas de um alceno, que produz 1,4 litros de gás carbônico na CNTP. Veja, eu tenho uma relação então do alceno produzindo CO2. Como na reação nós vamos ter isso de 1 mol para 1 mol, a gente pode dizer que seja lá qual for esse alceno, ele vai produzir 1 mol de gás carbônico. No volume molar, já que é na CNTP, esse volume vai ser 22,4 litros, que equivale a 1 mol. O que a gente não sabe é qual é o alceno ainda. Mas o que a gente sabe é que a massa é de 3,5 gramas, né? Então, 1 mol do alceno, que a gente não sabe quanto é, ou a massa em gramas de 1 mol do alceno, que a gente não sabe qual é, produzirá 22,4 litros, que é 1 mol do CO2. Perceba que eu estou respeitando a proporção de 1 para 1, né? Mas o que a gente sabe é que foram usados 3,5 gramas desse alceno, produzindo 1,4 litros do gás carbônico. Portanto, esse X aqui em questão será 56 gramas. Esses 56 gramas equivale a 1 mol do alceno. O que é um alceno? O alceno é um CnH2n, certo? Como eu calcularia a massa molar desse alceno? Eu teria que fazer N vezes a massa do carbono, que é 12, mais 2N vezes a massa do hidrogênio, que é 1. E isso, como acabamos de encontrar, dará 56 gramas. Lembra? Esse X gramas equivale a
1 mol do alceno. Então, a gente tem uma equação e podemos encontrar o valor de N. Esse valor de N vai ser quantos carbonos tem no alceno. 12N mais 2N darão 14N, que é igual a 56. Portanto, 56 dividido por 14 será um número de N's. É o número correspondente a N, né? Então, o N é igual a 4. Portanto, a gente achou, finalmente, a fórmula molecular do alceno. C4H8. C4H8. Nós vamos encontrar, então, agora o próprio composto. Qual alceno que é esse, né? Vou escrever aqui a fórmula molecular dele. A gente sabia essa parte aqui dele, ó, CH2. E agora a gente sabe que faltam desses dois, além desses 2 carbonos, mais 2 carbonos. Então, nós vamos ter CH3 e outro CH3. Então, o nome desse alceno aqui, que tem 4 carbonos, 8 hidrogênios, é cadeia principal, 3 carbonos. Então, nós temos uma ramificação, que é um metil. Então, o nome desse carbono, desse alceno, vai começar aqui, ó, com 2-metil. Propeno. Prop, porque nós temos 1, 2, 3 carbonos pela presença da dupla ligação e é um hidrocarboneto. Portanto, esse é o gabarito da questão 9.